Então, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês o texto da Palavra de Deus, está lá em Êxodo, capítulo 20. Peço que vocês abram comigo o texto lá de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos chegando quase na reta final das exposições dos 10 mandamentos. O Lucas falou na semana passada a respeito do versículo 15, não furtarás. E hoje, então, eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês o 9º mandamento, que diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Repito, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o tema da nossa reflexão é testemunhas verdadeiras. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse momento, por esse encontro, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua direção, pedindo, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração agora, quando vamos ouvir a exposição da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha falar profundamente ao nosso coração, edificar o nosso coração e exortar o nosso coração a vivermos em santidade, em amor, em reverência diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós suplicamos, em nome de Jesus pedimos que Teu Espírito tenha liberdade a falar ao nosso coração. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Meu tema então com vocês hoje é testemunhas verdadeiras. Nós estamos chegando na reta final dos 10 mandamentos, estamos aqui no 9º mandamento, estudaremos ele hoje, o penúltimo mandamento, e na semana seguinte estaremos finalizando esses mandamentos, esses 10 mandamentos, sempre visando a aplicação para nós hoje. Nós sabemos que os 10 mandamentos foram fundamentais na construção da história do povo de Deus, e certamente os 10 mandamentos, eles permanecem falando e, como eu sempre digo, ecoando na história da igreja, e certamente os 10 mandamentos formam a base ética do ministério de Jesus, lá no Sermão do Monte, quando Jesus vai compartilhar também essas orientações e, acima de tudo, esses mandamentos da parte de Deus, lembrando que esses 10 mandamentos são as bases, né? Eles formam uma espécie de uma estrutura sobre a qual os outros mandamentos, e aí nós temos os outros livros do Pentateuco, que nós temos várias orientações, vários mandamentos, mas aqui nós temos os 10 mandamentos base, sobre os quais os outros estão ancorados, tá bom? É muito interessante a gente ter um entendimento bem amplificado dessa expressão bíblica do falso testemunho, porque nós precisamos ter um entendimento bíblico daquilo que começa no livro de Gênesis e perpassa no livro de Êxodo. Por exemplo, nos 2 primeiros livros da Bíblia, tanto em Gênesis como em Êxodo, nós temos um detalhe muito interessante, que é o fato do homem desobedecer a Deus. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1 e também no capítulo 2, o que nós contemplamos e vemos é Deus criando o ser humano e dizendo que o homem carregaria a imagem e semelhança de Deus, e assim, esse homem, ele era portador da imagem e semelhança de Deus, e esse homem teria que ser uma testemunha fiel do Deus Criador, do Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que na cultura antiga os deuses faziam estátuas que os representasse. Dessa forma, Deus nos cria para o louvor da sua glória e imprime em nós o seu caráter, imprime em nós a sua imagem e a sua semelhança. O Novo Testamento vai dizer que nós não podemos falar que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos os nossos irmãos a quem vemos. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós é que nós podemos ver o agir de Deus, o caráter de Deus na vida das pessoas. Então, por isso que eu sempre, quando vou iniciar alguma conversa ou uma saudação com a igreja, eu sempre digo: oi, gente bonita, porque basicamente eu não consigo entender um ser humano feio, uma pessoa que não tem a beleza, porque carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Então nós somos uma representação da perfeição do ato criador de Deus, e nós sabemos que essa perfeição foi corrompida por conta do pecado, como nós veremos um pouco mais adiante. Mas também em Gênesis nós temos o relato da queda, e nesse momento
momento em que o homem e a mulher desobedecem a Deus, eles estavam, na realidade, colocando outra coisa no lugar de Deus. É muito interessante que Adão coloca a sua esposa Eva no lugar de Deus, e Eva, por sua vez, coloca a serpente antes de Deus, e assim ambos desobedecem ao Senhor, ambos caem em pecado, e essa desobediência vai violar o primeiro mandamento. E no primeiro mandamento nós temos a orientação assim: não terás outros deuses diante de mim. E aí chegamos no livro de Êxodo, por exemplo, nós acompanhamos a história do povo de Deus, e a história do povo de Deus vai mostrar para nós uma situação de um flagrante do povo, onde eles desobedecem a Deus, eles confeccionam o bezerro de ouro e caem na idolatria em que eles abandonam a Deus. Ou seja, tanto o primeiro casal como a história do povo de Deus é marcada por essa proposta de distanciamento do padrão inicial de Deus. E qual é o padrão inicial de Deus? Que o homem, criado à sua imagem e semelhança, fosse então a sua testemunha. Então, basicamente, esse mandamento vai mostrar para nós que nós não podemos dar um falso testemunho contra o nosso próximo, porque nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus. E como nós entendemos que Deus não mente, que Deus não age com mentira, nós então precisamos nutrir no nosso coração o senso de falar sempre a verdade. E aí, essa expressão ela é muito importante para nós. Então, vem uma pergunta: posso então ter uma testemunha? Pensamos sempre nesse mandamento com a ênfase em não mentir, porque o texto sempre foi colocado para nós, ou foi ensinado para nós, que nós não podemos falar algo ou dar um falso testemunho diante do júri. Então a ideia é sempre não mentir. É claro que esse também é o foco, mas o desdobramento desse mandamento é muito maior do que nós costumamos imaginar. O contexto aqui é de um tribunal. Em um tribunal você tem que dizer a verdade, e a expressão que está aqui para nós é que nós não podemos falsear a nossa palavra, não podemos dar um falso testemunho, não podemos ser uma testemunha que não fale a verdade. Até hoje, por exemplo, ouve-se as testemunhas para que o juiz e também os promotores deem uma sentença justa, sensata. Então espera-se que a pessoa não diga algo que seja inverdade ou algo que seja mentiroso para incriminar uma outra pessoa. Então, dessa forma, o que o texto está mostrando para nós é que Deus sempre desejou que o seu povo não vivesse na mentira, que o seu povo sempre falasse a verdade. Então, as testemunhas, ou sugere-se então que todas as testemunhas digam a verdade. E é importante a gente pensar e lembrar que, às vezes, quando nós acompanhamos algum caso, por exemplo, na mídia, de algum assassinato, de alguma traição, de alguma coisa assim que repercute na mídia, a gente percebe claramente os advogados dos dois lados buscando testemunhas para ancorar a sua possível verdade. E aí a gente olha, a gente contempla, mesmo eu, particularmente sendo muito leigo nessa área do direito, você percebe que a pessoa não está dizendo a verdade. E depois lá na frente, quando vem à tona o desfecho do processo, a gente fala: olha, aquela pessoa estava dando falso testemunho, ela estava falando uma inverdade, ou ela estava faltando com a verdade. Então o texto bíblico está dizendo para nós o seguinte: não dirás falso testemunho, ou seja, não caia nessa de ficar contando mentira. Agora, nós precisamos entender que esse texto não está falando apenas do tribunal, porque tem algumas pessoas que dizem assim: não, diante do tribunal eu não vou mentir. Inclusive nos tribunais você tem aquele juramento, né? Coloca a mão sobre a Bíblia e diz: direi a verdade, somente a verdade. E as pessoas pensam que nós precisamos dizer a verdade somente do juiz que está diante de nós ou dos promotores, e nós nos esquecemos que o justo juiz, que é Deus, está olhando para nós, e nós devemos então sempre dizer a verdade. Caso alguém se levantasse para acusar uma outra pessoa no contexto do Antigo Testamento de algum
delito, ela precisava de uma outra pessoa que corroborasse a sua tese. E aí a Bíblia, então, no Antigo Testamento já estava mostrando que você não pode acolher uma denúncia de uma pessoa sem que essa pessoa tenha uma testemunha daquilo que de fato aconteceu. Então, o que é um falso testemunho? Você levantar uma suspeita ou falar alguma coisa em relação a alguma pessoa sem ter provas. Então, sem prova, você não pode fazer acusação. E acusação sem provas, sem uma testemunha, tem a finalidade de simplesmente denegrir a imagem da pessoa. Então, a sua declaração precisa ter uma base e você precisa ter uma testemunha. Por exemplo, a Bíblia tem algumas orientações sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 17, por exemplo, a Bíblia diz assim: por meio da comprovação de 2 ou 3 testemunhas. Então veja, você não pode chegar acusando uma pessoa e nem falar nada a respeito de uma pessoa sem que você tenha no mínimo 2 ou 3 testemunhas. O próprio Senhor Jesus recupera esse conceito e diz que o tratamento disciplinar da igreja deve ser por meio das testemunhas. Então, se você tiver um pecado, ou se alguém cometeu um pecado contra você, você vai até eles, isso está lá em Mateus capítulo 18, você conversa com ele no particular, se ele não te ouvir, você chama uma testemunha, chama 2, 3 testemunhas. Então veja que a ideia é você ter mais pessoas observando o mesmo fato para que não haja nenhum tipo de injustiça. O texto de Zacarias, por exemplo, diz assim: isto é que vocês devem fazer, vocês devem falar a verdade um para o outro, vocês devem fazer justiça nos tribunais e que os tribunais sejam verdadeiros e tragam paz. Então veja, essa orientação para os juízes: vocês têm que falar a verdade e vocês têm que julgar com equidade, dizendo sempre a verdade. Eu gosto da expressão de Timóteo quando Paulo diz assim: não admita uma acusação contra um ancião, contra uma pessoa bem experiente da comunidade cristã, sem comprovação de 2 ou 3 testemunhas. Então, nós não podemos acolher no nosso coração e na nossa mente uma acusação contra alguma pessoa e nem falar nada sobre alguma pessoa se a gente não tiver provas ou testemunhas fidedignas que comprovem aquele delito. Então é interessante a gente pensar nesse ponto central do nosso sermão, que cada momento ou cada mandamento apresenta um extremo de pecado, e aqui o extremo é o seguinte: mentira, a gravidade da desobediência. Dar um falso testemunho contra o próximo é desonrar a Deus. Então, quando a gente fala mal de uma pessoa, quando a gente julga uma pessoa, quando a gente dá um veredito sobre alguma pessoa, quando a gente cria uma espécie de um conceito, ou como alguns irão dizer, um preconceito em relação a alguma pessoa, nós estamos desonrando a Deus. Ao fazer isso ao próximo, nós ferimos a santidade de Deus. Então veja que esse mandamento, ele não abrange apenas as infrações num tribunal, mas ele tem aplicações para o nosso dia a dia, porque na realidade é no cotidiano que nós precisamos dizer a verdade e nunca dar falso testemunho contra o nosso próximo. É no dia a dia, é na vida cotidiana que nós precisamos falar a verdade, sempre a verdade. É diante do nosso cônjuge que nós precisamos falar a verdade, sempre a verdade. É diante do nosso patrão que nós precisamos falar a verdade, sempre a verdade. É diante dos nossos filhos que nós precisamos falar a verdade. É diante dos nossos irmãos da igreja, é diante dos nossos líderes da igreja. Então não é somente diante do tribunal, é diante de toda a vida. Gosto da expressão de Martinho Lutero quando ele diz que a verdade deve sempre prevalecer. E nós sabemos que é muito difícil viver a verdade, viver estabelecido na verdade. Sabemos que às vezes falar a verdade dói, machuca, mas a verdade tem que ser dita sempre. Não estou dizendo que nós precisamos e devemos agir com truculência, devemos machucar ou magoar as pessoas ao dizer a verdade, não é isso. Estou dizendo que o oposto da verdade é a mentira. Então, se for para que nós caiemos em mentira ou escorreguemos na mentira, não, vamos falar sempre a verdade. Vemos na Bíblia, por exemplo, vários casos de mentira, desde Gênesis até o finalzinho da Bíblia. A serpente, por
exemplo, foi a primeira a mentir. E Jesus vai mostrar para nós que o pai da mentira é o diabo. Jacó, por exemplo, mentiu, Labão mentiu, Davi mentiu, Salomão também mentiu, e uma mentira levou Jesus a ser crucificado. É interessante que, por exemplo, no início da igreja primitiva, Ananias e Safira mentiram, retendo uma parte daquilo que havia colocado em seu coração, que dedicaria a Deus. É muito interessante que os amigos de Paulo mentiram quando disseram para ele: Paulo, estamos junto e misturado, não vamos se deixar. E Paulo vai colocar isso lá no finalzinho da primeira e da segunda carta, dizendo que todos abandonaram, que ninguém ficou com ele. A Bíblia vai ensinar para nós que nós não podemos usar as palavras de uma maneira muito descuidada, como nós sempre fazemos, pois as palavras carregam ou a verdade ou a mentira. No casamento nós fazemos votos e depois não cumprimos. No dia da cerimônia fazemos votos e depois não cumprimos. Quando nós começamos um novo trabalho, nós fazemos votos, falamos que vamos vestir a camisa da empresa, que vamos trabalhar com afinco e não cumprimos. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós declaramos que seremos fiéis e leais a Jesus, que nós seremos compromissados com a igreja local e não cumprimos o nosso voto. Quando nós estamos diante da virada do ano, mais conhecido como a festa do Réveillon, fazemos votos que no próximo ano leremos mais a Bíblia, seremos mais amorosos, seremos mais visitadores, e não cumprimos esses votos. Nós não podemos deixar com que as nossas palavras não tenham valor, ou que as nossas palavras caiam em descrédito. As pessoas precisam acreditar nas nossas palavras, e esse mandamento ele é extremamente atual quando a Bíblia diz que nós não podemos dar falso testemunho, ou seja, não podemos usar as nossas palavras de uma maneira fútil. Vem Jesus e diz para nós que nós seremos julgados pela nossa palavra. O próprio Senhor Jesus nos ensina, por exemplo, a empenharmos a nossa palavra com firmeza e clareza. Olha o que Jesus diz para nós: seja porém a tua palavra sim, sim, ou não, não, e o que disto passar vem do maligno. Em outras versões, o que assim não for é de procedência maligna. Então o cristão ele precisa ter uma palavra firme, uma palavra direta, é sim ou não. E é muito interessante que nós vivemos em um tempo onde as pessoas querem viver numa zona de conforto, eles querem ficar em cima do muro, eles não querem se posicionar diante de algumas realidades. Aí vem Jesus e fala o seguinte para nós: olha, você não pode dizer falso testemunho e você tem que ter uma postura, ou é sim ou não. Quer ver uma coisa em que nós erramos bastante? A gente se compromete, ou a gente marca um horário com uma pessoa, a gente empenha a nossa palavra dizendo que nós chegaremos em determinado horário, mas nós não chegamos. E isso é uma mentira, isso é dar um falso testemunho. Falamos que vamos honrar um compromisso e vamos chegar no dia ou no horário, que vamos honrar o compromisso com a nossa palavra, empenhamos a nossa palavra e não cumprimos a nossa palavra contra o nosso próximo. Então veja que a mentira não é somente para difamar o outro, mas é a mentira também que tira o nosso prestígio e a nossa credibilidade diante das pessoas. Então, eu fiz uma pergunta aqui no meio desse sermão: o que Deus espera com esse 9º mandamento? É muito interessante, irmãos e irmãs, que na língua hebraica há várias formas distintivas para se falar do falso testemunho usadas no Antigo Testamento. Então, essa expressão, não dirás falso testemunho, ela é aplicada em várias formas, em pelo menos 5 contextos que eu quero compartilhar com vocês aqui. Não é um assunto, então, de pouca importância na Bíblia, como pensam alguns. Esse tema no Antigo Testamento ele é extremamente importante, porque a Bíblia vai dizer e mostrar para nós que a calúnia é um grave pecado que reside no coração do ser humano, e Jesus disse que aquilo que sai do coração do ser humano é que contamina o homem, ou seja, a calúnia, a difamação, a mentira, ela é seduzida, ela é completamente, como que eu posso dizer? Ela é acolhida no nosso coração, ela é gerenciada no nosso coração.
Ela seduz o nosso coração, melhor dizendo, e ela contamina a nossa vida. Então, em primeiro lugar, a expressão também é usada assim: que eu não dê um falso testemunho contra alguém, que eu diga sempre a verdade em relação ao próximo, que eu não tenha nenhuma falsidade em dizer alguma coisa em relação ao próximo, porque tem um ditado popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. E quando nós vamos falar de alguém, a gente sempre aumenta um pouco a história. Sempre a gente dá uma desviada na história. Então, essa expressão que nós não podemos dar falso testemunho, ou seja, nós não podemos adulterar a história. Nós não podemos repassar a história a partir da nossa percepção. Então, a expressão é o seguinte: que eu não dê falso testemunho contra ninguém. Que eu não fique usando a minha boca, os meus lábios, a minha mente, o meu coração para ficar falando mal da vida de ninguém. Em segundo lugar, essa expressão também era usada para pessoas que distorciam as palavras. Então a expressão poderia ser assim: que eu não distorça as palavras de ninguém. É interessante que nós somos hábeis para ouvir as palavras do jeito que queremos e transmitir as mensagens do jeito que interessa a nós. Não sei se já aconteceu com você isso. Você às vezes comunica com uma pessoa e a pessoa não entende o que você comunicou e depois fala o seguinte: mas você disse isso. E eu sempre digo para as pessoas: dá uma olhada ao que está escrito no texto. Pega a gravação que eu falei e veja o que eu disse. Porque as pessoas não querem saber o que você disse, ela quer saber aquilo que ela interpretou daquilo que você disse. E às vezes nós não falamos determinadas coisas e nem escrevemos determinadas coisas, mas as pessoas entendem como elas querem, com a visão de distorcer as coisas. Isso é muito comum, isso está em moda, isso inclusive tem respaldo naquilo que nós chamamos de interpretação de texto, em que as pessoas estão com grandes dificuldades na interpretação de texto. Então, às vezes você coloca alguma coisa que nem é polêmica e as pessoas já entendem como polêmica. Isso é problemático. Você não disse determinada coisa, mas a pessoa distorce aquilo que você disse. Então, distorcer um discurso, distorcer as palavras de uma pessoa também é dar falso testemunho. Isso também está na Bíblia. Então, por exemplo, se eu estou falando alguma coisa, se eu estou pregando alguma coisa e alguém distorce a minha palavra, isso é dar falso testemunho contra a minha vida, e eu também posso fazer isso contra a vida de outra pessoa. Em terceiro lugar, essa expressão também era usada no contexto de calúnia e de fofoca. E a expressão bíblica seria o seguinte: que eu não fofoque e que eu não venha caluniar ninguém. A fofoca e a calúnia sem provas e com a motivação de difamar as pessoas, destroem a vida de pessoas. Eu não sei se você já ouviu, já soube de casos de pessoas que sofreram muito com fofocas, tiveram dificuldades no trabalho, no seio familiar, por formas levianas, em que outras pessoas colocaram algumas palavras, ou que pessoas falaram informações que não eram verdadeiras. É infringir esse 9º mandamento. Então nós precisamos tomar cuidado com a fofoca, porque fofoqueiro não é somente quem faz a fofoca, mas é aquele que cede o ouvido para ouvir a fofoca. Numa época como a nossa, marcada por fake news, por exemplo, nós precisamos entender que os cristãos precisam repassar aquilo que é verdade e não aquilo que é mentira, não aquilo que é fofoca, não aquilo que está na moda. A gente precisa tomar cuidado com as narrativas da nossa sociedade. Principalmente nesse tempo de polarização política, a gente precisa tomar muito cuidado com as informações que a gente passa. Eu recebo centenas de mensagens diariamente no meu WhatsApp e a pergunta é: será que as pessoas que enviam tantas mensagens de diversos assuntos, elas sabem ou elas foram a fundo, elas têm a fonte daquela informação? Porque senão a gente está disseminando fake news e isso também está violando esse mandamento, que é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não fique falando mal da vida alheia, não fofoque e não fique caluniando as pessoas. Interessante a expressão de Salomão quando ele diz assim: as palavras de um mexeriqueiro, ou seja, de um fofoqueiro, são petiscos deliciosos.
E é interessante que o diabo sabe disso, que nós somos extremamente curiosos, não é assim? Nós gostamos de uma notícia bombástica, nós gostamos daqueles programas de fofoca, onde o pessoal fica falando da vida dos artistas, da vida dos atletas, do pessoal que tem dinheiro, do pessoal famoso. A gente gosta de ficar sabendo tudo isso, e isso é extremamente prejudicial para a nossa vida espiritual. E aí nós ouvimos a notícia na televisão, no rádio, na internet, e saímos reproduzindo. Você viu o que aconteceu? Você ficou sabendo? E a gente vai reproduzindo. Isso é fofoca, isso é calúnia. Que eu e você não tenhamos esse princípio da fofoca. Por exemplo, em quarto lugar, que eu não participe de condenação precipitada. Quantas vezes nós saímos dando veredito sobre as pessoas baseados naquilo que nós ouvimos e às vezes nem sabemos o que de fato aconteceu. Infelizmente nós somos hábeis em falar e ter julgamentos, e na maioria das vezes nós temos sentenças precipitadas. Nós nem ouvimos dois lados da história e já estamos dando a nossa sentença. E aí vem Jesus e fala o seguinte para nós: não julguem para não serem julgados. Com a mesma régua que você medir alguém, você também será medido. Então tome cuidado. Às vezes nós saímos julgando as pessoas. Esgote as informações, ouça tudo. Por exemplo, quando tem um conflito de uma pessoa contra outra, a orientação básica é o seguinte: ouça os dois lados. Paulo, o apóstolo, vai nos advertir assim, ao escrever em Corinto, que era uma igreja dividida: portanto, não pronuncie julgamento antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas que agora estão escondidas na escuridão. Um dia Jesus vai trazer tudo à luz. E é interessante isso, porque quem mente, ele pensa que vai ficar mentindo a vida toda e que ninguém vai descobrir a mentira dele. E aí a minha avó sempre dizia que a mentira tem perna curta. A mentira vai aparecer. Pode ver que as pessoas tentam esconder a mentira, tentam esconder a fofoca, mas uma hora a coisa vem à tona. E é engraçado como a vida vai revelando isso para nós. Isso no reino de Deus é muito interessante, porque nada vai ficar escondido. Jesus já disse isso para nós, porque nós que somos da luz, estamos divulgando a luz de Jesus, tudo virá à luz. Essa é a expressão de Paulo. Uma coisa fundamental, por exemplo, da jurisprudência no Ocidente é que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É esse o contexto bíblico. Se você tem uma acusação, você tem que ter provas e você tem que ter testemunhas que corroboram para a acusação das suas provas. É interessante Provérbios dizer assim para nós: o primeiro a expor a causa parece ter razão, até que o outro apresente e questiona. Então, quando você ouve somente um lado, quando você ouve uma primeira pessoa, você fala assim: nossa, a pessoa tem razão. Aí quando você ouve outra pessoa, você fala assim: mas parece que essa pessoa também tem razão. E aí, o que você precisa fazer? Ponderar os dois lados. Então, que eu e você, deixa eu voltar aqui para eu falar corretamente, né? Que eu não participe de uma condenação precipitada. É interessante isso no aconselhamento. A pessoa chega e fala o seguinte: pastor, você concorda comigo que o meu cônjuge está errado nisso, nisso, nisso? Você concorda comigo que o meu filho está errado nisso, nisso, nisso? Você concorda comigo que o meu patrão está errado nisso, nisso, nisso? Eu falo assim: não, mas a gente precisa ouvir o outro lado. Porque tomar decisão precipitada, você pode incorrer no erro de dar um veredito que não seja correto. Quinto e último lugar, que eu proteja o nome do meu próximo ao máximo. O que nós precisamos entender é o seguinte: naquilo que depender de nós, nós não sairemos denigrindo a imagem do próximo. O problema é que nós, na nossa cultura brasileira, gostamos mesmo é de falar mal dos outros. Ponto final. Tenho dito. Gostamos de falar. E falamos mal mesmo. Detonamos a imagem da pessoa. E às vezes a imagem da pessoa já está tão detonada, tão arrasada, e a gente continua remoendo e falando e falando e falando. É interessante que às vezes nós não entendemos que demora-se a vida inteira para construir credibilidade, para construir uma boa reputação, e basta segundos
para que nós venhamos a perder a credibilidade. Tem um vizinho nosso aqui do nosso templo, ele tem um comércio, ele falou isso: eu passei quase 20 anos para conquistar o meu público, mas se eu errar em uma venda, e uma pessoa só ferida, uma pessoa só que não gostou do meu trabalho, sair falando no bairro, eu perco a credibilidade de 20 anos. Em 2 minutos eu posso perder a credibilidade de 20 anos. E quantas vezes nós estamos agredindo as pessoas e falando da integridade das pessoas, falando da vida das pessoas. Se alguém estiver falando mal de uma pessoa que nós conhecemos, ou denegrindo a imagem de uma pessoa publicamente, nós precisamos intervir e dizer: não, eu conheço essa pessoa, vamos ouvir o outro lado. E as pessoas vão dizer o seguinte: não, você está defendendo ela, falando, não é que eu estou defendendo ela e nem aquilo que ela fez. O que eu acho que é digno e é bíblico que nós ouçamos as duas partes, porque assim, na internet todo mundo é muito raivoso, todo mundo bravo, todo mundo diz que fala tudo, porque você não tem contato visual, você sai falando, você sai detonando todo mundo e sai rasgando o verbo. Agora a pergunta é: você tem coragem de falar tudo isso na frente da pessoa? Por exemplo, você que é do contexto de igreja como eu, você sabe do que eu vou falar agora. Por exemplo, tem muita gente que fica falando assim: estão falando, aí você fala o seguinte para ela: estão falando o quê? Quem? Quantas pessoas? Vão conversar com ela? Tem pessoas reclamando, vamos lá conversar com ela, vamos ouvir. Não me envolva, pastor, eu só trouxe. Não, então vamos lá falar com ela. Estão falando que fulano caiu em tal pecado, em tal delito, então vamos lá conversar com ele. Não, deixa quieto. Estão falando aí que a pessoa teve esse deslize, que essa pessoa tem a reputação manchada, então vamos lá conversar com ela. Ou quando você ouve alguém detonando uma outra pessoa, você fala o seguinte para ela: quer ver você matar essa conversa? Fala assim: vamos então lá na casa dela, vamos lá na frente do pastor, vamos conversar, eu, você, ela, e vamos tratar esse assunto. Aí a pessoa fala: O grande problema é que nós acreditamos nas informações que chegam até nós de primeiro, e a gente fala o seguinte: não, eu vou ficar falando, vou ficar reproduzindo, e vamos alimentando inclusive esse comportamento na nossa mente, e isso faz mal para a nossa mente. Os psicólogos vão dizer para nós que ficar falando de problemas alheios traz malefícios à nossa saúde emocional. Se tem um princípio que nós aprendemos aqui, é o seguinte: pare de falar da vida dos outros, pare de fofocar da vida dos outros, pare de ouvir fofoca, não carregue falso testemunho. Então eu preciso concluir a minha fala, e a pergunta que eu trago aqui para a conclusão é o seguinte: maior do que você pensa. O que é maior do que você pensa? Porque falar a verdade é tão importante para os filhos de Deus. Por que falar a verdade é tão importante? É maior do que você pensa. Em primeiro lugar, porque faz parte da natureza do próprio Deus ser verdadeiro. Dá uma olhadinha comigo o texto de 1 Samuel. O glorioso de Israel não mentirá e não se arrependerá, porque não é homem para que se arrependa. Deus não mente. Logo, seus filhos não podem mentir. Deus nunca mentiu e Deus nunca mentirá. Amém. Glórias a Deus. Faz parte do caráter de Deus dizer a verdade, haja vista que o seu Filho Jesus disse que Ele é o caminho, a vida e a verdade. Nós cremos no Deus da verdade. O nosso Deus não mente para nós. As pessoas mentem, os nossos amigos mentem, pessoas da igreja mentem para nós, mas Deus nunca mente para nós. Em segundo lugar, nós devemos dizer a verdade, porque a mentira é fruto da rebelião do diabo, e o pai da mentira é o diabo, conforme disse Jesus. E quando nós mentimos, nós ficamos escravos da mentira. A serpente sempre distorceu aquilo que Deus disse. Chegou para Eva e falou assim: não foi bem assim que Deus disse. Então foi falando uma meia verdade, uma falsa verdade, e foi envolvendo a Eva e levou a Eva à desobediência. O próprio Senhor Jesus disse para nós, como eu já citei: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Paulo vai dizer para nós o seguinte: seja Deus verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Romanos capítulo 3, versículo 4. Fantástico, fabuloso esse texto. Seja Deus verdadeiro, ainda que os homens sejam mentirosos. Parece que Paulo está escrevendo para nós brasileiros. Ainda que todos os políticos sejam mentirosos, vocês devem confiar que Deus é verdadeiro. Ainda que vocês vivem mergulhados na corrupção e na mentira, não deixem de crer que Deus é verdadeiro. Mesmo que as pessoas mintam para você, traiam você, falem mal de você, acabem com a sua reputação, confie no Deus verdadeiro e diga sempre a verdade, somente a verdade, porque Deus é verdadeiro. Concluo com a expressão de Salomão, quando ele diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que lhe causa abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que faz planos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, uma falsa testemunha que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. O que Deus abomina: língua mentirosa, falsa testemunha que fica proferindo mentiras e uma língua que semeia discórdia entre os seus irmãos. Eu concluo lembrando a expressão de Jesus quando ele diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis as minhas testemunhas verdadeiras, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Qual que é a atualidade desse texto? Que nós fomos chamados por Jesus para sermos testemunhas fiéis e verdadeiras do Deus eterno, do Deus verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, o que cabe a nós é dizer a verdade, somente a verdade e sempre a verdade, porque nós somos testemunhas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Que as pessoas, ao olharem para você, no meio desse nosso contexto, marcado pela mentira, elas possam ver que nós falamos a verdade, não mentimos e não ficamos usando os nossos lábios para proferir mentiras. Que da nossa boca só saia a verdade. Que a nossa expressão seja sempre sim ou não. E tome muito cuidado com acolher a fofoca e usar a sua boca, os seus lábios, para falar do seu próximo. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Seja sim, irmão e irmã, uma testemunha verdadeira da presença de Deus, do plano de Deus. E eu preciso encerrar por aqui a minha fala.